Prefácio. No lançamento do seu livro Caim, um personagem bíblico, José Saramago, um ateu, comenta da constante pergunta: se você é ateu, por que se importa tanto com a Bíblia? Essa pergunta pode parecer uma pergunta séria ou ingênua, mas esconde uma ideia de que somente cristãos podem ler a Bíblia. Leandro Carnal é um ateu, e que tem cursos bem completos sobre a Bíblia, e longos. Ele, apesar de ateu, é claramente um respeitoso dos textos bíblicos. Eu nunca vi uma análise inteligente da Bíblia vinda de religiosos. Richard Carrier, um ateu, é um dos historiadores mais conhecidos quando falamos da história de Jesus e dos textos bíblicos. Francesca Stavrakopoulos é uma das estudiosas mais conhecidas da Bíblia. Não posso falar por todos os ateus que se interessam por Bíblia, mas eu me interesso por questões variadas, como um texto literário, como um texto largamente aceito como a palavra de Deus, como um texto que sou obrigado a ver em todo canto. Meu interesse pela Bíblia não é diferente do meu interesse por, digamos, Dom Casmurro, se ele fosse comentado largamente, e pessoas se odiassem, porque alguém ousou dizer que Capitu nunca traiu Bentinho. Se houvesse igrejas e instituições com o objetivo de fazer Dom Casmurro uma leitura obrigatória, com prisão para quem não lê, e prisão para quem não lê da forma correta, teria o mesmo interesse. Imagine que eu diga que a condição para ler Harry Potter seja ser fã? Isso seria um absurdo. Uma pessoa pode ler Harry Potter por curiosidade, ou por motivos de pesquisa, ou para aprender como escrever uma ficção. A ideia de que a leitura de um livro vem condicionado a certas visões e crenças é absurda. Uma pessoa pode ler um livro e não gostar, ou virar fã. Ou seja, a leitura não pode vir condicionado ao resultado final. Estou lendo o Evangelho segundo Jesus Cristo, de José Saramago. Fiquei curioso porque um livro levaria o Estado português ao perseguir. Estou curioso em saber por que se falam tanto de José Saramago. Como vamos explorar nessa obra, isso não foi por acaso, a forma como a Bíblia é tratada. Entre os evangelhos que nunca entraram temos Tomé. Tomé é retratado em João de forma negativa, João 8:29 da noite, contudo Tomé tem o próprio evangelho, encontrado em 1945. Nessa guerra de narrativas de evangelhos, como vamos aprender, João venceu Tomé. Se Tomé tivesse vencido, chances são de que os ateus seriam recebidos de braços abertos ao criticarem os textos. João venceu porque sem João não teria igreja, não teria hierarquia. Com Tomé, a salvação seria interna, e Jesus não seria o único caminho, como João diz, João 14:6. Recentemente, a Igreja Católica com Papa Francisco parece começar a aceitar o ateu, desde que seja bom. Claro, eles muito provavelmente definem o que é bom. Isso tira um pouco o foco de João 14:6, mas ainda não tira o poder da Igreja. A Bíblia é um livro público, acessível a qualquer pessoa, seja para estudos, curiosidade ou crítica. Não importa onde vai, mesmo na sala de aula vai ver uma. Hoje mesmo, ao ir ao posto de saúde, tinha um Cristo pendurado na porta, na entrada. No mínimo precisamos saber do que se trata esse tal livro dito sagrado, e suas figuras como Jesus. A ideia de que um texto deve ser lido apenas por quem acredita nele é absurda, e não se aplica a nenhum outro livro. José Saramago, um dos maiores escritores do mundo, tinha todo o direito de ler e criticar a Bíblia, assim como qualquer outra pessoa. Se um texto realmente é forte e verdadeiro, ele sobrevive ao escrutínio, e se precisa ser protegido de questionamentos, isso já diz muito sobre sua fragilidade. Muitas das críticas bíblicas desapareceram, seja porque era caro manter esses livros e a igreja não tinha interesse, seja porque foram apagados deliberadamente. Tentaram isso com Saramago, em pleno século XXI, de o apagar literalmente, como profissional. Felizmente não funcionou, ele venceu no Nobel de Literatura. Temos os evangelhos segundo Tomé, Maria. Mas não temos o evangelho segundo Jesus. Saramago produziu um,
uma obra intrigante que incomodou a igreja, a ponto deles tentarem impedir que o livro ganhasse visibilidade. Saramago deixou o próprio país devido a isso, as constantes tentativas de o apagar. Isso em pleno século XXI. O lobo perde o pelo, mas não perde o vício. Saramago saiu do país e disse: o governo português tentou barrar o envio do livro para o Prêmio Literário Europeu. A Igreja continua a fazer em Portugal o que sempre fez: interferir na cultura, no pensamento, na liberdade. Não ache que é diferente no Brasil. Apesar de ser algo pequeno comparado com Saramago, eu também tive um evento cancelado em um centro cultural, por ser tema sensível. Jesus é o maior personagem coletivo da história. E talvez, como Wolverine, que vamos explorar nesse livro, percorra os séculos sem saber ao certo quem é. Jesus não deixou uma única linha. Se Jesus voltasse hoje, talvez Wolverine o representasse melhor. Todos sabem ou acham que sabem quem é ele, menos ele. Será se ele reconheceria sua própria história? Uma amiga insistiu que eu lesse a Bíblia, muitos insistiram para ser mais preciso. Eu sempre respondia: posso ler, mas vou ler com olhar crítico. Algumas respostas iam como: Ela vai tocar seu coração. A própria Bíblia ensina isso em 1 Coríntios 2:14 da manhã, de que qualquer análise crítica está errada de antemão. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. Ou seja, a crítica já está anulada de antemão. Saramago disse uma vez: Sou ateu, mas não estou desinteressado de Deus. Os crentes pensam que os ateus são insensíveis ao problema de Deus. Pelo contrário, Deus é o meu maior problema. E talvez por isso muitos ateus leem mais a Bíblia do que os crentes, e estudos confirmam isso. Porque querem entender o sistema que molda o mundo, e não apenas se acomodar dentro dele. Fazemos isso basicamente em todos os campos. Por que se ensina história nas escolas, se tudo já ocorreu? Por que temos museus com artefatos e sempre procuramos preservar nosso passado? Como diz a reflexão, aquele que não entende o passado estará fadado a repeti-lo. Acreditar em Deus tem pouco peso em ateus lerem a Bíblia. Se fosse ateu, estaria lendo textos sagrados de outras religiões. Raramente ateus se interessam por budismo, exceto como Sam Harris, por questões individuais e filosófica. Grande parte da energia do ateu vai para as religiões abraâmicas por motivos lógicos. Elas moldaram a sociedade ocidental, para o bem ou para o mal, e continua moldando. Apesar de que o livro de José Saramago não pretende ser um livro preciso, achei bem interessante quando a conversa entre José, pai de Jesus, e o vizinho, isso se assemelha muito a como conversamos no dia a dia. A pergunta que me faço: poderia ser diferente? Eu acredito que sim. O Senhor querendo me remediará a mim também, e Ananias, sem baixar a voz: sim, ao Senhor nada é impossível, tudo conhece e tudo alcança, assim na terra como nos céus, louvado seja Ele por toda a eternidade, mas neste caso de agora que Ele me perdoe, não sei se te poderá valer, que estás em poder de César, o imperador de Roma. O Evangelho segundo Jesus Cristo, José Saramago. Conversa entre José e seu vizinho sobre o domínio romano, que impôs novas regras. Ateus leem a Bíblia como antropólogos, como cientistas, como curiosos. Crentes como consumidores. Um busca entender o terreno. O outro aceita o cardápio. Eu até acho que todo ateu deveria ler, ao menos saber do que se trata. Parece-me infantil e improdutivo o ateu ficar somente ridicularizando crentes e Deus, sem saber o que está ridicularizando. Até tentei ler a Bíblia no passado, mas o livro é muito chato. Leandro Carnal em um vídeo aconselha a ordem de leitura e desencorajar a leitura na ordem dada. Como exemplo, um fato curioso é que Gênesis 2 foi escrito primeiro, diferente de Gênesis 1. A questão da submissão da mulher, a história das costelas, isso vem de Gênesis 2, que historicamente foi escrito antes. Se formos pensar, Gênesis 2 é mais primitivo.
Com o advento da internet, YouTube e grupos de ateus, ficou mais divertido. A inteligência artificial também me ajudou muito. Posso pedir passagens sem precisar ler o livro todo, posso pedir para comparar várias interpretações. Alguns cristãos mostram irritação quando falo que uso IA. Posso garantir que a forma como leio a Bíblia não é diferente da forma como pesquiso e leio sobre outros assuntos. A possibilidade de confrontar diferentes perspectivas, ou mesmo as minhas, é valioso. A IA cria essa possibilidade. Você pode ter alguém rebatendo e refinando sua argumentação o tempo todo. Eu gosto de estudar pela pergunta. Tenho uma pergunta, e busco respostas em cima da pergunta. No mar de conhecimento, uma pergunta serve como um guia. Isso pode me cegar, como podem também excesso de informação. O risco está dos dois lados. Em geral, costumo fazer leituras soltas, sem uma pergunta ou propósito, mas a Bíblia é um livro muito chato e sem contexto para ficar lendo sem um propósito. Não consigo entender nada do que os versos dizem sem a ajuda de um texto auxiliar, ou IA. Eu também assisto debates, e vejo em geral que minha linha de raciocínio nesse livro se alinha com os debates de pessoas que sabem do que falam. Saramago sugeriu à igreja de colocar colinhas na Bíblia para ajudar os fiéis. Eu uso colinhas. Eu nunca interpreto nada da Bíblia sozinho, sempre busco o que os outros pensam, tanto cristãos quanto céticos. Recentemente, quando comecei a compartilhar com minha amiga minhas conclusões, ela não parece ter gostado. Ela parece pensar que existe somente uma forma de ler a Bíblia, como um texto de sabedorias. Ela me mandou postagens no WhatsApp por anos, mas agora que comecei a responder, ela parou de mandar. Comecei a responder, porque agora tenho base para responder. Esse é um fato que achei curioso. Os cristãos parecem ser os menos interessados na Bíblia. Qualquer conclusão oposta não é válida. Ou seja, primeiro ela queria que eu lesse, agora acho que se arrependeu e gostaria que eu parasse. Tarde demais, uma vez que aprendemos algo, não temos como desaprender. Talvez por isso o cristianismo colocou tanta ênfase em manter os fiéis ignorantes. A árvore do conhecimento como proibida, e Jesus pedindo seus seguidores para serem como crianças, Mateus 18:3. Em uma entrevista, uma pessoa disse algo como para Christopher Hitchens: por que gastou tanto tempo da sua carreira falando de religião? Hitchens corrigiu dizendo que foi uma parte da sua carreira. No entanto, a pergunta soava como um erro. Ou seja, religião somente interessa aos religiosos. Criticar religião seria um erro per si, e perda de tempo. Pergunta que fizeram a ele embute uma armadilha lógica. Se você não acredita, por que se importa? Mas isso seria o mesmo que dizer: Se você não acredita em astrologia, por que se importa com horóscopos sendo usados para contratar funcionários? Se você não acredita em homeopatia, por que se importa com hospitais usando tratamentos ineficazes? Ou seja, o que importa não é se algo é verdadeiro para quem acredita, mas seu impacto no mundo real. A religião não é só um assunto privado, é um fenômeno social e político. Por isso, questioná-la não só é válido, é necessário. O cristianismo molda nossa sociedade. Estudos mostram isso de forma inequívoca. Essa tentativa de minimizar mostra mais ignorância da pessoa de fé do que realmente algo errado do lado dos ateus. Não sou eleitor do Bolsonaro, mas mesmo assim estudei o bolsonarismo porque tem impacto na cultura brasileira. Um conhecido pastor me disse: Você ama o Bolsonaro. Esse truque de reduzir críticas a emoções negativas é algo infelizmente forte no cristianismo. Emoções são importantes, e elas nos movem rumo a direções, nos incentiva, nos dá um motivo para buscar algo fora do nosso escopo. Eu nunca me interessaria por Gaza se não fosse o que está ocorrendo lá. Saramago responde: é simples, ela está aí, ao ser questionado por que se importa.
Francesca Stavrakopoulos, uma ateia e estudiosa da Bíblia que causou certo incômodo aos cristãos, também respondeu à pergunta usando minhas palavras: o livro está aí, como qualquer livro para ser estudado, ela também é nossa. Sua jornada começou com perguntas como: Deus tem um corpo físico? Por que essa pergunta aparece com tanta frequência? Por que os cristãos consideram que a Bíblia é deles, somente deles? Suponha que um grupo decida criar um culto sobre Harry Potter. Isso daria a eles o direito exclusivo da série? Claro que não. A Bíblia é um compilado de histórias, filosofias e mais de povos antigos, muitos nem cristãos eram. O cristianismo nasce do Antigo Testamento, um livro que também deu origem ao judaísmo e islamismo. Não é o único compilado, nem o melhor. Mas é o que influenciou nossa cultura ocidental, para o bem ou para o mal. Diria para o mal. Em um debate onde se questionava se estaríamos melhor sem religião, do lado dos ateus, tínhamos Christopher Hitchens, Richard Dawkins e Anthony Grayling. Uma questão que foi trazida do lado dos que defendia a religião: sem religião, não teríamos pinturas e construções que atraem turistas do mundo todo para a Europa. Eles argumentam que as pinturas que agora atraem pessoas do mundo todo nunca existiriam, se não fosse pela religião. Como se a religião fosse a única fonte de mistério e inspiração humana. E como se todo o sofrimento causado pela religião pudesse ser recompensado por algumas pinturas. O que me chama a atenção é esse padrão centrado do cristão. Tudo gira em torno deles. Ao ver debates, eles somente parecem enxergar dois lados, nós crentes versus eles ateus. Como exemplo, eles nunca mencionam o caminho do meio, como o budismo ou outras formas de religião e espiritualidade. Em uma entrevista, o cientista e cristão Francis Collins, ao ser questionado sobre o problema do sofrimento, por que animais sofrem, disse algo como: para termos essa conversa inteligente, como se todo o sofrimento do mundo fosse pago quando dois Homo sapiens conversassem de forma inteligente. Como foi destacado do lado do ateísmo, talvez teríamos pinturas sobre as maravilhas do universo. Não sabemos. Os pintores como Leonardo da Vinci eram pagos, ou seja, eles iam onde o dinheiro estava. Além de que qualquer coisa que se opunha à igreja, eram apagados. A primeira coisa que o cristianismo fez quando subiu ao poder em Alexandria foi queimar a Biblioteca de Alexandria e destruir as obras de arte consideradas pagãs. Outras construções foram feitas por escravos ou pessoas pagando penitências. Talvez não teríamos, e também não teríamos todo o sofrimento que o cristianismo nos causou usando a Bíblia dita sagrada. Para mim, como sempre, o egocentrismo do cristão me surpreende, em ficar reduzindo tudo a uma missão, a um propósito maior. Como seria o mundo sem essa forma de pensar? A Basílica de São Pedro no Vaticano foi financiada com a venda de indulgências, um esquema de corrupção religiosa. Esse argumento é muito comum: sem religião, não teríamos a Capela Sistina, nem Bá, nem as catedrais góticas. Isso é, antes de tudo, uma falácia da causalidade histórica. Muitas catedrais foram erguidas com trabalho forçado, servidão, ou como forma de penitência imposta. A religião também destruiu arte, queimou bibliotecas como a de Alexandria, uma das maiores bibliotecas dos seus tempos, destruiu estátuas pagãs e perseguiu artistas e cientistas. Livros que eram considerados pagãos, ou seja, ciência e filosofia grega, foram queimados. O que surgiu depois surgiu sob controle e vigilância da Igreja Católica. Nada podia surgir se desafiasse o clero. Como era caro manter o conhecimento, era somente necessário ignorar o que a Igreja não se interessava, que sumiu. Muito foi parar no mundo muçulmano, e depois recuperado de volta para o mundo cristão. Nesse livro, vamos abordar a Bíblia de uma perspectiva ateia. Vamos também focar somente no Novo Testamento, na construção do personagem Jesus como um personagem de gibi, de quadrinhos, como um personagem qualquer. Tentei manter o texto enxuto,
por isso publiquei ou vou publicar o restante no meu blog Mente Ateísta, Miriam. Dividi o texto em basicamente duas partes. Primeiro vamos falar do Antigo Testamento e depois do Novo Testamento. O material do Antigo Testamento foi removido para ser lançado no futuro, ou até mesmo no blog. Isso por questão de organização e estética do grupo. O NT foca em um personagem, ao passo que o ET foca em um Deus que oscila e em filosofia. A forma de analisar os dois textos é um pouco diferente, apesar de que a ideia geral é a mesma. A ideia de gibi se aplica melhor ao NT, apesar de que o Antigo também tem esse sintoma, como a história de Moisés. O Novo Testamento é Jesus, gira em torno dessa figura. Eu adotei uma metodologia de comparar os evangelhos, usando inteligência artificial. Algumas perguntas que fiz, e se combinássemos os evangelhos de forma diferente, incluindo os que não entraram? Como o personagem Jesus é construído durante os evangelhos, e as tensões entre esses evangelhos. Como exemplo, cada evangelho diz uma coisa diferente para Jesus antes de morrer na cruz. Não estamos falando de detalhes pequenos como se havia um copo na mesa ou não, estamos falando de detalhes importantes, mas que se contradizem. Por que os evangelhos escolhidos no final foram os que foram? Como podemos comparar com personagens como Wolverine? Pense da seguinte forma: se temos pontos no céu e estrelas, quais combinações podemos fazer para formar diferentes imagens? A combinação oficial de evangelhos foi mais uma questão de poder do que de realidade. Inúmeras outras combinações criaram um Jesus diferente do que temos agora. Vamos explorar isso no livro. A Bíblia está aí, como disse Saramago. Não tem como a ignorar. Para quem nasceu no Brasil, seria impossível alguém que nunca a viu. Desde parlamentares que insistem em a levantar nas sessões, há pessoas que acreditam que é um livro que lhe dá o direito de ficar recitando sem serem convidados, ou bater na sua porta no domingo para trazer a palavra de Deus. Muitos até acham que é um livro mágico, toca o coração das pessoas sem abrir o peito das pessoas. Imagine se eu saísse recitando Dom Casmurro pelas ruas? Seria chamado de louco. O livro fica na entrada de escolas, mesmo o livro tendo misoginia, genocídio e mais. O livro, como exemplo, fala de mulheres serem testadas, sua fidelidade, mas nunca o homem. Como podemos aceitar que nossos jovens usem esse livro como referência? Não seria obrigação da escola ensinar os homens a respeitarem as mulheres e as mulheres se sentirem igualmente poderosas na sociedade? Queremos realmente um futuro com uma sociedade sempre patriarcal? A prova das águas amargas é para as mulheres suspeitas de infidelidade. Não pudeste ser infiel a teu marido, não te dava o tempo. O Evangelho segundo Jesus Cristo, José Saramago. Maria, mãe de Jesus, passa por um questionamento quando fica sabendo que está grávida, e um mendigo rondava o local e falou somente com ela. O brasileiro que ignora a Bíblia corre o risco de cair nos seus truques manipulativos nas bocas de pastores e crentes, ou a apoiar ao ficar neutro, ou mesmo ficar com medo de dizer o óbvio. A Bíblia é um manual de maus costumes. José Saramago. Conhecer esse livro é uma questão de autodefesa intelectual. Eu também faço piadas, mas ficar somente nas piadas para mim é algo raso. Não que os crentes vão longe, não são melhores, mas os ateus, por serem minorias, não podem se dar o luxo de serem burros desinformados. Ler a Bíblia não é um ato de fé, mas um ato de resistência e autodefesa. Assim como entender falácias lógicas ajuda a não cair em fake news, conhecer a Bíblia impede que ela seja usada contra você, ou que você seja cúmplice por ignorância. Muitos ateus, e eu estava nesta lista, defendem a Bíblia mesmo sem perceber, ou ficam neutros, o que é uma boa para quem quer impor esse livro como superior a outros livros. Eu mesmo já cheguei a dizer algo como: não é um livro sagrado, não acredito, mas tem sabedorias. Não tem. No Brasil, ignorar a Bíblia não é uma opção, pois se você não a conhece, alguém vai usá-la contra você. A Bíblia, vista como um texto normal que pode ser criticado,
É bem interessante. Não difere de ler livros da literatura brasileira. Como exemplo, vamos cruzar evangelhos. Isso é feito geralmente em aulas de literatura. Será se Capitu traiu? Será se Jesus realmente sabia que era Deus ou filho dele? Eu nunca pensei na importância de aulas de literatura, como quando comecei a estudar a Bíblia. Por mais que a implicância é com Darwin, no final, a falha é literal. Muitos crentes parecem confundir uma crítica literal com acreditar em algo. Eles dizem, os ateus acreditam em Deus, por isso criticam, se preocupam tanto. Bem, eu posso criticar Bentinho quando segurou um copo de veneno para dar ao filho, que achava que era do amigo que o traiu com sua esposa Capitu, sem nunca precisar acreditar que Capitu existiu. Para isso que serve aulas de literatura, para nos ajudar a separar o real do fictício, para nos ensinar que um texto precisa ser criticado em contexto. 2 dos maiores críticos da Bíblia foram Nobel de Literatura, Bertrand Russell e José Saramago. Talvez um dia que parece distante, a Bíblia vai ser colocada na pilha de livros dados aos alunos, e alguém vai dizer: Sabia que os humanos acreditavam que esse livro é a palavra de Deus? Algum aluno curioso vai a ler, outro vai ler Dom Casmurro, cada um com suas preferências literárias. Boa leitura! Jorge Guerra Pires.